Olá, está começando o Jornal da Câmara, com resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Curso sobre cultura africana está com inscrições abertas. Serviço de catatreco recolhe móveis usados neste sábado na região do Taboão. Inscrições para curso online de tecnologia vão até 4 de agosto. CELS oferecem cursos gratuitos no próximo mês. É o que você confere a partir de agora. O Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre educação. Estão abertas até o dia 10 de agosto as inscrições para o curso Africanidades, Ciência, História e Cultura. As aulas são gratuitas e serão realizadas de forma online. Promover educação em direitos humanos, debater as questões étnico-raciais, dar visibilidade à cultura negra. Esses são os objetivos do curso gratuito Africanidades, Ciência, Cultura e História. As inscrições vão de 29 de julho até 10 de agosto. São 100 vagas oferecidas. O curso é online, com práticas pedagógicas baseadas na cultura popular e na arte e educação. As inscrições devem ser feitas pelo link Curso Africanidades. A atividade é uma parceria entre a Subsecretaria de Igualdade Racial de Guarulhos, o projeto Africanidades e a Universidade Federal do ABC. O curso é voltado para a formação continuada de gestores, coordenadores, educadores do ensino infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal e organizações parceiras de Guarulhos, além de servidores públicos e população em geral. A carga total é de 32 horas, divididas em 7 módulos, com atividades e transmissão de videoaulas aos sábados. Após o período de inscrições, a coordenação fará o processo de seleção até o dia 20 de agosto. E o resultado será divulgado no dia 25. O período de matrículas acontece entre 26 e 30 de agosto e as aulas começam na primeira semana de setembro. No primeiro semestre de 2021, as comissões permanentes da Câmara se reuniram, na maioria das vezes, virtualmente, para emitir pareceres e debater ações. Nesta primeira parte, você confere o balanço de atividades das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Trânsito e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Econômico, Direitos da Mulher e da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa realizou 18 reuniões ordinárias e 7 extraordinárias. Como resultado, a comissão que analisa todos os projetos deliberados pelo plenário emitiu 115 pareceres. A Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu 27 vezes, sendo 21 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias, produzindo 63 pareceres. Em 11 reuniões, a Comissão de Trânsito e Transportes analisou 16 projetos e emitiu 13 pareceres. Já a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico realizou 6 encontros ordinários e 1 extraordinário e produziu 16 pareceres a projetos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu 9 vezes e emitiu 14 pareceres. Além de 5 reuniões, sendo 4 ordinárias e 1 extraordinária, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realizou 6 diligências e produziu 12 pareceres. A comissão também participou de reuniões com entes municipais e federais, como os conselheiros tutelares da cidade, e com a equipe do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O grupo fez ainda uma visita ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, o NAVE Cumbica. Ainda falando sobre as comissões, além de analisar projetos de lei, elas também podem realizar diligências e fiscalizar as políticas públicas referentes aos temas em que atuam. Saiba como foi o semestre das comissões de Higiene e Saúde Pública, Direitos Humanos, Segurança, Obras e Serviços Públicos, Defesa dos Direitos do Consumidor e da Comissão de Meio Ambiente. Neste primeiro ano da atual legislatura, as comissões permanentes têm se reunido usualmente de maneira virtual, devido às medidas de proteção contra a Covid-19. As comissões são formadas por 3 vereadores, entre presidente, secretário e membro. De fevereiro a junho de 2021, a Comissão de Higiene e Saúde Pública realizou 7 reuniões extraordinárias
emitiu 12 pareceres em projetos e sediou uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria da Saúde. Já a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial se reuniu 8 vezes, analisou 17 projetos de lei, emitiu 8 pareceres e 5 memorandos. A Comissão de Segurança Pública fez 3 reuniões e emitiu 6 pareceres. A Comissão de Obras e Serviços Públicos se reuniu virtualmente 10 vezes, analisou 18 projetos e deu parecer em 13 deles. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor fez 5 reuniões, avaliou 10 projetos e deliberou 8 deles. Já a Comissão de Meio Ambiente se reuniu 9 vezes, emitiu 28 pareceres, elaborou uma moção, um ofício e realizou uma diligência ao zoológico da cidade. Na diligência, os vereadores verificaram a estrutura e as condições de funcionamento do local. A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com uma universidade privada, está com inscrições abertas para 2 cursos na área de tecnologia. Jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever até 4 de agosto em 2 cursos gratuitos de tecnologia: jogos para dispositivos móveis e Design Thinking, metodologia de resolução de problemas focada nas necessidades do cliente. São 50 vagas por curso em aulas online. O link para as inscrições está disponível na página da Subsecretaria da Juventude no site www.guarulhos.sp.gov.br. E voltamos a falar sobre as atividades legislativas. Um dos projetos de lei aprovados e sancionados no primeiro semestre do ano foi a propositura que promoveu alterações no Conselho que controla o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O PL foi aprovado em regime de urgência. Em março deste ano, a Câmara de Guarulhos aprovou e a Prefeitura sancionou uma lei que reestrutura o Conselho de Controle do Fundeb, um fundo de verbas destinadas à educação básica. As mudanças são adequações à legislação federal, de autoria da Prefeitura, e foram aprovadas em regime de urgência. Entre as atribuições do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb está o controle social sobre a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do fundo, com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da administração pública. Durante a sessão em que o projeto foi aprovado, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, comentou a importância do Conselho. O Conselho tem um papel muito importante, porque ele pode até convocar o secretário municipal para discutir a questão orçamentária, ele pode requisitar do Poder Executivo cópias de documento. Então, nós não estamos discutindo algo banal. Nós estamos discutindo a composição de um conselho que deverá acompanhar a verba que virá para ser aplicada na educação. A composição do conselho foi definida da seguinte forma: 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria de Educação, um representante dos professores da educação básica pública, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas, um representante do Conselho Municipal de Educação, um representante do Conselho Tutelar e 2 representantes de organizações da sociedade civil. Ainda no primeiro semestre, a Câmara aprovou o projeto que institui o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado, que reduz ou elimina juros e multas de impostos municipais em atraso. Com a sanção da lei pelo Executivo, o programa já está em vigor desde o começo de junho.
Na sessão de 26 de maio, a Câmara aprovou o projeto do Executivo que cria o Programa de Parcelamento Incentivado, o PPI. Foram 33 votos favoráveis. O programa dá descontos e até isenções nos juros e multas sobre impostos municipais vencidos até 30 de dezembro de 2020. Com relação a essa proposta, apenas 2 vereadores da oposição se manifestaram. O vereador Edmilson do PSOL questionou o enfoque do Executivo de que a medida auxiliaria a retomada da economia na cidade. O que eu gostaria de deixar registrado, primeiro, é o assunto que nós já tratamos, de que muita gente fica aguardando o PPI para poder regularizar tributos não recolhidos e que deveriam ter entrado nos cofres públicos anteriormente. E o segundo é uma discordância em relação ao enfoque que o prefeito está dando. O prefeito está dizendo, não, nós estamos mandando para a Câmara um pacote de projetos para a retomada da economia na cidade. Então, vamos precisar as coisas. Esses projetos que vieram para cá, eles têm como foco a arrecadação. Eles têm como foco colocar mais dinheiro nos cofres públicos, seja o PPI, seja a loteria, seja a regularização de edificações. É esse o foco. Não tem aqui um foco de retomada. Retomar a economia da cidade é a prefeitura se colocar de forma disponível para dialogar com setores produtivos medidas a serem adotadas. Maurício Brinquinho, do PT, reforçou a opinião do colega e cobrou mais debate sobre os projetos. Eu também não acho que isso é para aquecer a economia, que isso vem trazer benefícios para levantar a economia da cidade, para aquecer, não. Acho que existem outras formas. Novamente, né? Você quer aquecer a economia, mas está discutindo a perca de emprego de 4.700 trabalhadores. É sempre na contramão. Eu quero retomar a economia aqui, quero incentivar a economia de um lado e está discutindo demissão de 4.700 trabalhadores. Então, é antagônico o que está falando, né? Então, não é assim que se defende um projeto desse. Então, também colocado em cima da hora, sem fazer um debate maior, não existe mais audiência pública, não se conversa com a população se estão tão bons os projetos, se pode ajudar as pessoas, faça uma audiência pública, converse amplamente com a população, né? Converse amplamente com os vereadores da casa. Logo após a aprovação em plenário, o projeto foi sancionado pelo prefeito. O PPI foi implementado em junho deste ano. O caminhão do Catatreco vai passar por 5 bairros de Tabuão no sábado, 31 de julho. Se você tem móveis, eletrodomésticos ou materiais recicláveis que não vá utilizar, aproveite a coleta pública e gratuita. Veja como se desfazer desses materiais. Neste sábado, 31 de julho, o Catatreco vai percorrer ruas dos Jardins Sílvia, Santa Emília, Santa Inês, Tabuão e Nova Tabuão. O caminhão recolhe móveis velhos, incluindo colchões, sofás, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, além de recicláveis como madeira, vidro e papelão. É só deixar esses materiais em frente às casas, sem atrapalhar a passagem, até às 9 da manhã. A coleta não inclui lixo doméstico ou entulho. Para conferir em quais ruas o Catatreco vai passar, consulte o site www.guarulhos.sp.gov.br/Catatreco. Outro projeto aprovado na Câmara neste primeiro semestre autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria público-privada na modalidade concessão administrativa para a realização de obras e serviços de engenharia e prestação de serviços de natureza não pedagógica nas unidades de ensino da Rede Municipal de Educação Básica de Guarulhos. A Câmara Municipal aprovou em 2 sessões extraordinárias virtuais no último dia 18 de fevereiro o projeto de lei número 2718 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria público-privada na educação. O projeto recebeu 26 votos favoráveis. O vereador Geraldo Celestino, do PSC, se manifestou a favor da propositura. Essa questão da educação é importantíssima. No governo anterior, no último governo do Sebastião Almeida,
ficou um monte de escombros aí de obras paradas, porque o município não tinha recursos para terminar essas obras, não tiveram planejamento de governo, tivemos o CEL Itapejica paralisado, o CEL Bom Sucesso, vereador Lucas Sanches, o CEL São Domingos, a creche do SECAP e várias outras creches. Vereador pelo PTC, Leandro Dourado também foi favorável ao projeto que institui a parceria público-privada na educação da cidade. A PPP eu tenho total certeza que ela vai ser benéfica, tá? Tenho certeza também que essa PPP, as empresas que vão vir, não vai ser como foi lá atrás, aquela questão de 9,5 milhões, por exemplo, para matar pombo. Isso sim, eu acho que na época, pessoas defenderam e isso foi algo descabido, completamente fora de uma realidade, né? Mas, enfim, sou completamente favorável. Romildo Santos, do PSD, que defendeu o PL durante a sessão em que era discutido, acredita que a lei irá agilizar a construção de unidades de educação. E o que a gente está fazendo aí, aprovando esse projeto, é na expectativa de criar CELs ou escolas o mais rápido possível, né, e essas escolas boas, para que as crianças consigam e tenham lugar para poder estudar. O projeto foi sancionado pelo Executivo e agora a parceria está autorizada e regulamentada na cidade através da Lei 7.890 de 2021. Finalizando as informações sobre as atividades parlamentares neste bloco, a Câmara aprovou um projeto de lei que cria a Loteria Municipal. Mas durante a análise do texto final, o Executivo vetou a emenda que destinava parte dos recursos arrecadados para a implantação do Hospital Veterinário Municipal. Ainda no mês de maio, a Câmara aprovou o projeto do Executivo que cria a Loteria Municipal. A medida visa financiar ações nas áreas de assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, saúde e segurança pública. A proposta recebeu 21 votos favoráveis, 8 contrários e 3 abstenções. O vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSD, defendeu a medida em plenário. Eu votei favorável ao projeto por entender que nesse momento muito difícil, principalmente nessa pandemia, isso vai aumentar a arrecadação, recurso para a nossa cidade. Além de justificar favorável, votei porque eu acho que nesse momento de pandemia é muito importante esse projeto. Gostaria de parabenizar o governo por essa iniciativa, e realmente é importante sair na frente, como o prefeito Guts também, tratando dessa pandemia, dos recursos da medicina para tratar da nossa população, foi o primeiro também que saiu na frente. Então, acho muito importante isso sim, e votei favorável pelo momento difícil que nós atravessamos. O prefeito Guts sancionou o projeto que se tornou lei em 22 de junho deste ano. No entanto, o gestor municipal vetou uma emenda que propõe a destinação dos recursos da loteria para a implantação e manutenção de um hospital veterinário municipal. A emenda foi apresentada pelos vereadores Geleia Protetor, do PSDB, além de Gilvan Passos e Romildo Santos, ambos do PSD. Agora, o veto parcial do prefeito será analisado pelos vereadores, que podem mantê-lo ou rejeitá-lo. Os CELs, Centros de Educação Unificados de Guarulhos, vão retomar em agosto os cursos presenciais oferecidos a crianças, jovens e adultos, mantendo todos os protocolos sanitários. De acordo com a Prefeitura, a retomada das atividades presenciais se baseou no avanço da vacinação dos munícipes e na diminuição de casos de contaminação pelo novo coronavírus. A programação dos cursos presenciais oferecidos pelos CELs de Guarulhos será retomada em agosto, com rematrículas do dia 4 ao dia 8. Já novos alunos poderão se matricular de 9 a 14 de agosto. As aulas vão começar no dia 16. A programação inclui oficinas de artes, danças, atividades físicas e esportivas. Os interessados devem contatar o CEL mais próximo de casa por meio dos telefones e endereços disponíveis no portal da Secretaria de Educação de Guarulhos. O TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Câmara Municipal de Guarulhos e o Ministério Público em fevereiro deste ano, foi considerado cumprido pela Promotoria de Justiça da cidade. O acordo previa a redução de cargos em comissão e verbas de gabinete. Em fevereiro deste ano, o presidente da Câmara de Guarulhos, Martelo, do PDT,
firmou um termo de ajustamento de conduta, TAC, com a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social. Nesse TAC, o Legislativo se comprometia a reduzir o número de cargos comissionados e as verbas destinadas a gabinetes. Diante do acordo, no dia 16 de junho, foi aprovado em plenário, por maioria absoluta, um projeto de resolução reorganizando os gabinetes dos vereadores. De acordo com o texto, a partir da próxima legislatura, os cargos de assessoria serão reduzidos de 15 para 10 em cada gabinete. Em termos de custeio mensal, haverá uma diminuição de R$ 75 mil atuais para R$ 60 mil por gabinete. Com isso, o Ministério Público decidiu declarar cumprido o termo de ajustamento de conduta. Garantir alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade é um dos objetivos da lei que estabelece o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O projeto foi sancionado em maio deste ano. Um projeto de lei que cria um sistema para garantir alimentos a toda a população guarulhense foi aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo em maio deste ano. O Sistema Municipal de Segurança Alimentar ainda regulamenta o Banco de Alimentos de Guarulhos. Esse banco visa a arrecadação de doações de gêneros alimentícios próprios para o consumo humano que seriam desperdiçados ao longo da cadeia produtiva ou de comercialização, bem como sua distribuição, diretamente ou por meio de instituições previamente cadastradas, às pessoas e famílias em estado vulnerável no município de Guarulhos. Além disso, a lei também cria o selo amigo do Banco de Alimentos, destinado a empresas como hipermercados e fabricantes de alimentos. A ideia é conscientizar e evitar o desperdício de alimentos, estimular a responsabilidade social e promover a sustentabilidade. A Prefeitura de Guarulhos também desenvolve outras atividades para melhorar a situação das famílias em vulnerabilidade social, como o programa Restaurante do Bem. Nos últimos 3 meses, mais de 86 mil refeições já foram distribuídas. O programa Restaurante do Bem distribuiu 86.440 refeições gratuitas à população em vulnerabilidade social afetada pela pandemia nos últimos 3 meses. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos oferece alimentação pronta em 10 pontos estratégicos do município, de segunda a sexta-feira. A ação acontece nos bairros Água Azul, Cidade Seródio, Anita Garibaldi, Jardim Santo Expedito, Recreio São Jorge, Jardim Presidente Dutra em 2 locais, Vila Nova Cumbica, Jardim Nova Cidade e Parque Irapuru. As refeições são servidas em marmitas ao meio-dia para que as pessoas consumam em casa e evitem aglomerações. As senhas são distribuídas 15 minutos antes. A elaboração da comida e sua distribuição são feitas por organizações sociais conveniadas à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Interessados em colaborar com doações de alimentos e embalagens podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 287-7410. A Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru iniciou os trabalhos no primeiro semestre de 2021. O objetivo da CEE é fazer um levantamento de dados sobre a situação financeira, orçamentária e administrativa da empresa. Reveja agora o balanço das reuniões já realizadas. Instalada em 2021, a Comissão Especial de Estudos, CEE, sobre a Proguaru se reuniu pela primeira vez em 4 de maio. Proposta pelo vereador Edmilson do PSOL, a comissão foi criada para fazer um levantamento de dados sobre a situação financeira e administrativa da empresa diante da possibilidade de extinção. Ao todo, foram 8 reuniões da CEE no primeiro semestre do ano. Uma outra não foi realizada por falta de quórum. Um dos assuntos que causou mais polêmica nas reuniões foi a possibilidade de contratação de uma empresa de consultoria pelo Legislativo para analisar a viabilidade econômica da Proguaru. Inicialmente, a comissão decidiu pela contratação, mas a maioria dos vereadores mudou de ideia e o processo foi cancelado após votação.
Ainda durante as reuniões do semestre, os parlamentares colheram 4 depoimentos de servidores e diretores da Proguaru. Foram ouvidos Raul Nascimento e Eliana de Oliveira, como representantes dos trabalhadores, Luciano Pinto, gerente jurídico, e Ricardo Bortoleto, diretor administrativo financeiro. Em agosto, a expectativa é ouvir o diretor-presidente da Proguaru, Francisco Caroni. Inicialmente, a gente já tinha feito um convite e fizemos, num primeiro momento, uma convocatória, porém o líder do governo disse que existe acordo com o presidente da Proguaru para estar aqui, que não havia necessidade da palavra convocatória. Nós concordamos, fica o convite, é importante que ele venha aqui, que a gente faça as perguntas necessárias para ele. Então, retornamos o nosso trabalho no dia 3 de agosto. A próxima reunião da CEE da Proguaru está agendada para dia 3 de agosto, terça-feira, às 14h. Excepcionalmente, a reunião será realizada de maneira presencial, sem público. Um projeto de videoaulas de culinária quer oferecer uma alternativa de renda para a população guarulhense. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos tem promovido videoaulas de culinária para incentivar a população a fazer atividades que possam trazer uma renda extra. Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, o projeto Aprendendo para Gerar Renda já publicou a 2ª aula do curso nas redes sociais da Prefeitura. A videoaula com a receita do pão doce Lua de Mel está disponível no Facebook e no Instagram oficial do município. Ao todo, são 9 aulas pela internet, postadas sempre às segundas-feiras, a partir das 19h30. A próxima videoaula vai ensinar a fazer a sobremesa torta holandesa. Posteriormente, todas as aulas vão ser disponibilizadas no YouTube. Com mais de 10 anos de estrada, a banda de rock guarulhense Carbônica apresenta seu novo álbum neste sábado às 20h em um show virtual. Uma experiência híbrida de show musical com audiovisual. Essa é a proposta da banda Carbônica para uma apresentação online que vai ser realizada neste sábado, dia 31, às 20h. A banda de rock guarulhense vai mostrar o seu novo álbum, Apartamento 41, lançado em junho. O disco é o 2º trabalho do grupo e foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Cultura. No show, o álbum será apresentado na íntegra, além de sequências de microcurtas e colagens visuais que retratam o contexto de criação do disco. A transmissão acontece pelo YouTube. Com mais de 10 anos de estrada, a banda Carbônica faz rock em português, com influências do garage e do punk, abusando de riffs de guitarra e letras que vão direto ao ponto. 42 projetos foram aprovados em votação final pelos parlamentares de Guarulhos nos primeiros 6 meses do ano. Entre as medidas, destaque para a propositura que ratificou um protocolo entre municípios para a compra de vacinas e outros insumos para a área da saúde. Entre os projetos aprovados pela Câmara de Guarulhos no primeiro semestre de 2021 está o PL 830/21. O documento ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, além de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. À época da votação, os vereadores manifestaram-se favoravelmente ao projeto, como o professor Rômulo Ornelas e Janete Rocha Pietá, ambos do PT, Jorginho Mota, do PTC e Edmilson, do PSOL. Esse projeto desse consórcio dos municípios, obviamente, a gente não tem muito o que questionar, porque é o desespero que o país está passando. Nós estamos passando por um caos total. E esse projeto não é só também compra de vacina, é um consórcio que também prevê compra de medicamentos. Por exemplo, outros medicamentos, eu espero que a prefeitura também incentiva, esses municípios incentivam a compra de outros medicamentos, que também acabou nos municípios todos. O governo central, ele não comprou a vacina, e agora governadores estão fazendo consórcios e os prefeitos do Alto Tietê e qualquer outro consórcio. Por isso que eu acho importante, porque a vacina e ser vacinado a maior parte da população é a maneira mais eficaz de não haver
óbitos. Eu acho de grande valia esse projeto. Parabéns ao prefeito que enviou esse projeto, né? A urgência que nós temos de aprovar um projeto de lei que custa muitas vidas, caso a gente não consiga, né, deliberar. É um projeto acertado. Dizer que governadores também têm feito o mesmo, como é o exemplo do consórcio do Nordeste, que é um consórcio de governadores puxado pelos responsáveis por aqueles estados para comprar vacina também, uma vez que cansaram de verificar o desdém do atual presidente da República em relação aos mortos, em relação à vacina, em relação à máscara, em relação ao álcool em gel. O projeto foi aprovado por unanimidade, já foi sancionado e virou lei municipal no último dia 16 de março. Toda a frota de veículos utilizada pela Câmara de Guarulhos foi equipada com rastreadores. Segundo a administração, a ideia é garantir mais controle e transparência na utilização dos carros. Nesta última semana de julho, todos os veículos utilizados pelo Legislativo foram equipados com aparelhos rastreadores. A medida foi determinada pelo presidente da Câmara, Martello, do PDT, seguindo apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A ideia é garantir mais controle e transparência nos gastos. Secretário de Administração da Casa, Verci Ferreira, explicou como vai funcionar o sistema. Com esses apontamentos por vários anos do tribunal, que é justamente a transparência, o presidente resolveu instalar de forma inclusive gratuita os rastreadores em todas as viaturas, de uma forma que nós temos um software que tem o controle de todo o itinerário das nossas viaturas. Isso dá um melhor controle na questão do gasto de gasolina, dá um melhor controle em situação das próprias viaturas da administração, resguardando inclusive o presidente Martello, que é responsável por todas elas, né? Atualmente, a frota do Legislativo conta com 36 carros. A instalação de rastreadores é mais uma pendência com o TCE São Paulo, cumprida pela presidência de Martello. Concluindo o balanço das atividades das comissões permanentes da Câmara neste primeiro semestre, confira o desempenho das comissões de Educação e de Administração e Funcionalismo Público. As comissões permanentes do Legislativo são responsáveis por analisar os projetos de lei antes da votação em plenário e emitirem pareceres. No primeiro semestre deste ano, de fevereiro a junho, a Comissão de Administração e Funcionalismo Público realizou 4 reuniões ordinárias e 4 extraordinárias. Ao todo, foram 25 projetos analisados, 21 pareceres pela aprovação e 4 pela rejeição. Já a Comissão de Educação fez 5 reuniões ordinárias e 1 extraordinária. Foram emitidos 11 pareceres, sendo 1 com substitutivo. Empresas parceiras da Secretaria do Trabalho de Guarulhos estão oferecendo 80 vagas de emprego com salário de R$ 1.600. Confira os detalhes. O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda, CIET, recebe candidaturas até dia 4 de agosto para 80 vagas de operador de quadro de distribuição de energia elétrica. As vagas são oferecidas por parceiras cadastradas na Secretaria do Trabalho e estão disponíveis em Guarulhos e nas zonas leste e norte da cidade de São Paulo. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, CNH-B e garagem, além de disponibilidade de horário. O salário é de R$ 1.678. A empresa oferece vale alimentação de R$ 210 e vale refeição de R$ 20 por dia trabalhado. As vagas não exigem experiência. Os interessados devem comparecer a um dos 3 postos do CIET em Guarulhos, CIET Centro, CIET Pimentas ou CIET Ponte Alta. É preciso levar documentos pessoais. E nesta sexta-feira, às 19h, o programa Ponto de Vista recebe a clarinetista e produtora cultural Vaise Alencar. Confira um trecho da entrevista. Durante a pandemia, como é que tem sido o trabalho, as apresentações de
não tem como, acabaram ficando prejudicadas, principalmente no início, quando todo mundo teve que se reinventar, teve que saber como é que ia fazer. Como é que foi esse período, como é que está sendo esse período, que não acabou ainda, né? A pandemia está sendo bem difícil, né? Eu acho que todo mundo foi impactado, né? Mas o setor cultural foi um dos primeiros a parar mesmo, e vai ser um dos últimos a voltar. Eu lembro que foi uma sensação bem estranha, assim, porque eu cheguei a tocar no domingo antes, né, da segunda-feira que fechou tudo. Então, foi uma sensação bem difícil, assim. Os primeiros meses foram bem mais complicados, porque a gente pensou, assim, que ia voltar logo, né? A gente ficou, vai parar alguns meses e logo volta, mas não. Então, vários projetos até que eu estava desenvolvendo antes da pandemia, assim, ficaram parados, né? Eu cheguei até a fazer, eu e mais 2 amigas chegamos a desenvolver um projeto que se apresentou uma semana antes no Memorial da América Latina, e aí a gente tinha ensaios marcados e outras apresentações e foram canceladas. Então, a gente se viu, né? Todos os músicos, artistas se viram muito assim, né? O que acontece agora, né, daqui para frente. Então, a gente teve que aprender a fazer a nossa profissão de novo, né, a trazer uma outra cara para ela. Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!